Ok, vamos iniciar o segundo seminário do dia com o Henrique Tenório, com a temática aí, um estudo sobre a relação entre instituições e desenvolvimento econômico. Pode iniciar então, Henrique. Certo, professor. Então, o meu tema é um estudo sobre a relação entre instituições e desenvolvimento econômico, né? Algumas questões teóricas fundamentais que a gente precisa entender para que a gente consiga pegar esse raciocínio. É um artigo feito pelo Ha-Joon Chang e eu já vou fazer a apresentação, certo? Bom, não há algum dos problemas conceituais que ele apresenta, né, dentro do seu artigo. Primeiramente, ele coloca explícito que não há uma definição de instituição. Ou seja, uma dificuldade fundamental enfrentada, né, por aqueles que escrevem sobre a relação entre instituições e desenvolvimento econômico é o fato que não há uma definição consensualmente aceita do que realmente seja uma instituição. Então, devido a isso, não temos uma exata definição de o que é uma instituição. Então, se a gente não tem o que é isso, não é possível entrar em um consenso. O que a gente pode fazer para ter um entendimento melhor é destrinchar algumas das interpretações que a gente tem, que ocorreu, né, ocasionalmente, em relação ao que é, de fato, uma instituição. Então, se a gente fosse pegar a instituição e delimitar o que de fato ela emprega no desenvolvimento social, a gente teria que dividir em alguns pontos onde ela se faz presente. Então, o autor do artigo, ele identificou que ela promove desenvolvimento social em 3 pontos: coordenação e administração, aprendizado e inovação, redistribuição de renda e coesão social. Não há uma forma também de identificar qual seria a instituição ideal ou a que promova melhor desenvolvimento econômico, uma vez que uma instituição ela não desempenha somente uma função. Então, dentro do artigo, ele emprega que não dá para você definir somente uma instituição que vai trazer a melhor forma, o melhor desenvolvimento social para aquela economia. Então, ele emprega lá que não dá para fazer esse sentido, não dá para colocar de uma forma mensurável por essa situação. Então, dentro do artigo, é apresentado, né, que toda instituição possui formas e funções. Porém, a distinção disso... Formas e funções. Porém, a distinção disso é muito importante para o seu entendimento e a interpretação correta. Então, não dá para a gente pegar uma instituição e não distinguir exatamente de que forma que ela atua e qual é a função que ela está atuando, certo? Então, algumas formas que o autor emprega dentro do artigo são as instituições orçamentárias, as instituições democráticas e com a ausência de propriedade estatal. Então, nessa situação, lá ele cita que, por exemplo, uma fala tida no slide 1 é que não dá que uma instituição não desempenha somente uma função. A gente pode analisar uma instituição orçamentária, onde ela tem a questão de fazer os orçamentos em si, dos cálculos e tudo mais, e ela também desenvolve outras funções. Então, não dá para pegar somente uma forma de atuar como instituição e colocar ela, porque não dá para a gente fazer algo mensurável. Então, algumas funções apresentadas são instituições que desempenham imparcialidade à lei, respeito à propriedade privada, respeito a contratos e entre outros. E dentro do artigo, ele também coloca para a gente que instituições são essas, do que a gente está falando em si. Então, algumas dessas formas, como democracia política, um sistema judiciário independente ou uma burocracia profissional. Perdão, professor, que eu confundi o slide aqui. Deixa eu voltar no antigo, que aí ele entra mais fácil. Certo. Então, aqui, ó, os proponentes... O outro grande problema com a literatura ortodoxa corrente sobre instituições e desenvolvimento é a inabilidade usual para distinguir de maneira clara as formas e as funções das instituições. Então, foi muito do que eu falei em relação a ele separar quais são as formas de atuar de uma instituição e quais são as funções deliberadamente dessa instituição. Os proponentes do argumento sobre as instituições padrões, os proponentes do argumento sobre as instituições padrões globais defendem existirem formas institucionais particulares
que todos os países devem adotar para sobreviverem no mundo cada vez mais globalizado. Então, eles tentam, os ortodoxos, eles colocam lá dentro que é viável que tenha padrões dentro dessas políticas para se tornarem instituições padrões globais. Então, dentro desses padrões, o que eu quis dizer é que eles seguem que eles tentam com que algumas dessas instituições, para se tornarem padrão global, elas têm que seguir pelo menos algumas dessas políticas, que seriam, né, um sistema judiciário independente ou uma burocracia profissional e algumas dessas formas, né, como democracia política. E dentro lá do artigo ele coloca que instituições são essas, né, e algumas regras de direito à propriedade, que é abordado dentro do artigo. Então, na literatura sobre instituições e desenvolvimento, o direito de propriedade ele é tido como a instituição mais importante, né, dentro dessa definição de instituição em si. A ênfase nos direitos de propriedade ela é tão presente na literatura ortodoxa que atraiu o criticismo de que equivale ao reducionismo do direito de propriedade. Este ponto adicionado no direito sobre propriedade é ainda mais problemático porque a teoria ortodoxa, que trata sobre direitos de propriedade e desenvolvimento econômico, sofre de fraqueza conceitual, teórica e empírica. O sistema de direitos de propriedade ele é um vasto, complexo conjunto de instituições como leis fundiárias, leis de planejamento urbano, leis tributárias e leis de herança. Então, aqui dentro dessa situação, eles colocam em relação às regras do direito de propriedade, só que as regras do direito de propriedade, ele encontra alguns problemas. O problema das mediações e o problema da cobertura. O problema das medições, ele vem nesse sentido, onde eles não conseguem, né, fazer uma delimitação exata em relação às medições da propriedade em si. E o problema de cobertura, ele vem da seguinte forma. Os ortodoxos, eles só reconhecem somente 3 direitos de propriedade. O direito de livre acesso, o direito de propriedade privada, pura no caso, e a propriedade estatal. Isso de certa forma, ele não é correto, e a propriedade estatal. Então, eles colocam lá que a ausência de direitos de propriedade não necessariamente significa que haja uma situação de livre acesso. Então, aqui na literatura ortodoxa, se assume de forma automática que quanto mais forte a proteção aos direitos de propriedade, melhor. No entanto, como um postulado geral, tal afirmação é incorreta. Por que ela é incorreta? Então, a ausência de direitos de propriedade, né, não necessariamente significa que haja uma situação de livre acesso. Então, não é que necessariamente não tem um dono, não está encabeçado nessas 3 definições de direito à propriedade, que ela se encaixa na lei de livre acesso. Então, por exemplo, por somente considerar essas 3 formas de cobertura para direito de propriedade, a teoria ela é falha, ao observar que existem, por exemplo, as regras sobre a coleta. Um exemplo que a gente pode colocar nisso é a regra sobre a coleta de lenha em uma floresta de propriedade comunitária, onde, de certa forma, não é possível ter uma propriedade legal, porém também não é de livre acesso, né? E até mesmo se a gente pensar em propriedade virtual, que é o que o artigo também traz, então existem regras ultimamente que impedem que se ganhe dinheiro de comercialização de programas de computadores abertos. Ou seja, então a regra de propriedade ela se encaixa nessa situação. Então não é correto, né, deduzir que quanto mais proteção, deixa eu só verificar aqui, professor. Isso. Não é correto deduzir que quanto mais proteção a estes direitos, melhor. Certamente, proteções muito fracas aos direitos de propriedade são ruins para a economia, mas proteções muito fortes a este direito podem ser desastrosas. Então, teorias de mudança institucional. Segundo as teorias ortodoxas, assim que as instituições são formadas, elas ajudam a perpetuar certos aspectos da interação humana. Isso, de certa forma, eles colocam lá que, para essas teorias, como as instituições são determinadas por elementos imutáveis. Então, aqui diz, professor, dentro do slide também, dentro do artigo também, que situações definem praticamente
as instituições que vão ser formadas através disso. Então, como o clima, a disponibilidade de recursos naturais, tradições culturais, e estes padrões institucionais se tornam praticamente impossíveis de serem mudados. Então, por isso que dentro do slide fala sobre essa situação, né, de ter instituições que são determinadas por elementos imutáveis. Então, a teoria ortodoxa, ela implica que as instituições e as comunidades, elas nascem com preferências onde elas já vêm com essa situação imutável. Isso não é correto. Ou seja, uma razão para... E o correto que o autor implica dentro do seu artigo é que há razão para mudanças culturais institucionais, é que tais mudanças influenciam a economia e vice-versa com complexas cadeias de causalidade. Então, lá dentro, fala também dentro do artigo que não é somente porque tem uma definição de clima, que vem uma certa sociedade, vem com aquele padrão, que automaticamente ela vai ser daquela forma. Então, ele aborda dentro do artigo que uma determinada localidade, o Japão, por exemplo, que tem a cultura arrozeira, em meio a uma enorme densidade populacional em uma região sujeita, né, a desastres naturais frequentes, ela teria encorajado a emergência de instituições que promovessem cooperação, tornando possível o desenvolvimento de um capitalismo cooperativo naquele país. Então, não necessariamente porque a economia ou o clima ou a definição daquela certa localidade implica em um tipo de instituição que vai ser mantida aquela situação. Então, há sim a possibilidade de mudança e a teoria ortodoxa falha nessa situação. Então, um outro problema com o argumento ortodoxo é que existem sempre mais de uma tradição que fazem parte das instituições e da cultura de um país. Então, a tradição, além disso, né, no longo prazo, tradições não são imutáveis. Então, tradições elas vão ser utilizadas a partir do momento que seja viável, mas a partir do momento que seja necessário ocorrer uma mudança para aquela situação, será mantida a mudança e ocorrerá a mudança. Então, por exemplo, industrialização torna as pessoas mais racionais e disciplinadas. Então, o autor aborda dentro do seu artigo que, a partir do momento que você faz, por exemplo, a industrialização, você tem uma mudança de percepção da realidade daquela determinada localização. E lá aborda também que antes, né, dos seus países atingirem um alto nível de industrialização, povos como o alemão e o japonês, eles eram descritos por visitantes originários de países mais avançados como os preguiçosos, irracionais e até mesmo inatamente incapazes de lidar com maquinários sofisticados, o que ocorre totalmente ao contrário no que a gente consegue verificar hoje dentro desses países que foram citados. Então, dentro do artigo também fala em relação à teoria da imitação, adaptação e inovação no desenvolvimento institucional. Em outras palavras, países de desenvolvimento tardio podem importar instituições de países mais desenvolvidos e assim usar instituições melhores sem pagar pelos mesmos preços. Então, o que ele diz aqui é que necessariamente os países que estão atualmente em desenvolvimento podem pegar como exemplo países que já estão desenvolvidos e que já tiveram esses testes de instituições, essas mudanças, essas adaptações no passado para colocarem dentro da sua nova economia e também trazer novos benefícios. O que já foi testado em outros países e funcionou pode ser adaptado para o próximo país que está em desenvolvimento. Obviamente, imitação institucional raramente é suficiente, da mesma forma que a imitação tecnológica raramente é suficiente para que seja garantido o sucesso do desenvolvimento institucional. O autor aborda dentro do artigo, professor, que não necessariamente que você está copiando, que aquilo vai ser suficiente. Então, lá ele analisa muito a situação do Japão, onde o Japão pegou algumas... vamos dizer assim, algumas estratégias, algumas instituições que já estavam funcionando em países que foram desenvolvidos ou que estavam em desenvolvimento, para ir adaptando dentro da sua realidade. Até porque também aborda lá dentro que não necessariamente você vai conseguir pegar uma instituição que está funcionando em outro país e aplicar na sua realidade. Então, um exemplo que ele coloca é que o Japão copiou, de certa forma, né? Ele fez a mesma aplicação do sistema de ensino dos Estados Unidos na sua escola japonesa.
isso não funcionou dentro do país, não teve uma certa aceitação, onde ele verificou que o método de ensino dos Estados Unidos não era eficaz dentro do método de ensino japonês, e ele teve que fazer uma adaptação dessa imitação de instituição dentro do seu país, e onde ele verificou que a forma de ensino melhor era a forma francesa ou a forma espanhola, ou, perdão, a forma francesa e a forma alemã, foi o que mais se adaptou dentro do seu país. E, obviamente, se a simples imitação fosse suficiente, outros países poderiam ter sido tão bem sucedidos quanto o Japão. Então, lá também fala nessa situação que não é somente que a imitação não é tão suficiente quanto a questão de adaptação. Tem questões onde você pega o exemplo, vamos dizer assim, e você tem que fazer a adaptação dentro do seu país, que foi o que aconteceu com o Japão, e ele também agregou, ultimamente, né, ele também agregou novas formas de instituições onde vieram dando certo, como a tecnologia do Japão e a industrialização do Japão foi uma forma de instituição onde ele colocou, onde ele veio adaptando ao longo do tempo e deu certo na sua economia, e outros países podem utilizar como exemplo também. A conclusão que o autor tem dentro do artigo é que, assim como a gente vem abordando desde o primeiro slide, não há uma certa definição de instituição correta para que a gente consiga falar sobre desenvolvimento. E não tem como fazer uma definição simples e nem exata para esse tipo de definição. Então, o que ele coloca? Que enquanto a própria natureza do assunto torna improvável que cheguemos a uma teoria completa sobre instituições que lide de forma adequada com todos os problemas apresentados, identificar as falhas da teoria corrente dominante é um primeiro passo necessário para a construção de tal teoria. Então, assim como abordado desde o início, não há uma forma correta que a gente possa pegar de instituição e definir. Porém, a gente pode identificar o que está sendo feito hoje, identificar as falhas, corrigir para criar uma nova teoria de instituição. Pronto, professor. Ok, Henrique. Bom, primeira observação é que esse autor é o Han Jun Chang, é um economista coreano da Coreia do Sul. Acho que hoje em dia ele fica em Cambridge, na Inglaterra. É um autor bastante conhecido aí, ele tem livros que trata dessa questão aí do institucionalismo e do papel do Estado no sentido do desenvolvimento econômico, né? E esse texto aí já é de 2008. Eu diria o seguinte: hoje em dia há mais consenso do que sejam as instituições, né? Você pode pensar instituições mais como conjunto de regras e normas formais e informais que restringem o comportamento humano. Na visão da Ney, da nova economia institucional, enfatiza mais esse papel de restrição, enquanto que o institucionalismo original, do Veblen, Commons e dos autores atuais que resgatam isso, lá o Geoffrey Hodgson, por exemplo, eles vão mais pensar que as instituições também capacitam os indivíduos a desenvolverem certas ações, né? Então, eu acho que isso que ele critica, ele, de certa forma, está mais pacificado hoje em dia do que estava, né, que era 10, 15 anos atrás. Apesar que há, né, não há consenso, mas há mais entendimento do que se está dizendo. Por outro lado, quando ele trata aí da visão ortodoxa, ele está tratando da visão da nova economia institucional, por exemplo, do Douglas North. O que acontece? Como a gente passou para vocês, quando a nova economia institucional ela analisa a relação entre instituições e desenvolvimento econômico, ela identifica no modelo ocidental como aquele
historicamente bem-sucedido e adota certos princípios a partir dessa experiência da Europa Ocidental e dessas nações oriundas aí, Estados Unidos, né, por exemplo, oriundas de colonização de povoamento, né? Então, na visão do Douglas North e de demais aí autores da nova economia institucional, a explicação disso, desse sucesso, teria sido a especificidade da Europa Ocidental em desenvolver uma matriz institucional que restringe o papel do Estado em expropriar, ou seja, de retirar certos direitos de propriedade da classe burguesa, né? E a primeira nação disso sempre é identificada lá com o caso da Inglaterra, com a destituição do poder do monarca sobre o estabelecimento dos impostos, né, para o parlamento. Isso lá no século XVII. E o Chang, o que ele vai comentar durante esse trabalho? Ele vai dizer que isso é uma simplificação, né? Então, essa ênfase nos direitos de propriedade, de que uma matriz institucional que garanta os direitos de propriedade, na verdade, é desfocada. Por quê? Porque os próprios direitos de propriedade não é possível se relacionar o desenvolvimento econômico só com isso, só com essa propriedade, e o próprio direito de propriedade ele é passível de análise de quão restritivo ele seja, né? Não necessariamente ele é mais indutor ao desenvolvimento. Então, por exemplo, professor, no artigo aborda que uma forma correta de avaliação é como se fosse em U. Então, não necessariamente você pode deixar fraco os direitos de propriedade, porque não seria viável para a economia, mas você também não pode deixar tão expressivo, não pode deixar tão firme os direitos de propriedade, porque isso pode prejudicar economicamente. Uma coisa até que você consegue dar um exemplo? Professor, por exemplo, lá no artigo ele aborda que no pós-guerra houve muita reapropriação de propriedade, uma redistribuição, vamos dizer assim, de propriedade na questão de recuperação econômica, onde tiveram que construir indústrias em terrenos onde já não sabia nem quem era o dono. E aí, se tivesse essa questão de uma lei muito firme de direitos de propriedade, eu acredito que isso não seria viável. Então, deixar uma forma muito restrita nem sempre é tão bom. E nos Estados Unidos também fala que houve muita delimitação de terrenos nessa situação, onde o direito de propriedade ele era um pouco mais fraco do que e isso possibilitou uma vasta, vamos dizer assim, economia maior. Isso está relacionado, por exemplo, no pós-guerra, na França, em outros países, houve a estatização de certos setores industriais. A estatização significa o Estado adquirir empresas que eram privadas, né? De certa forma, essas aquisições pode-se dizer que não está se passando por cima de certos direitos de propriedade, né? E essas estatizações foram importantes no processo de retomada econômica no pós-guerra. Em vários países, inclusive na Coreia do Sul, que ele é coreano, né, a reforma agrária. A reforma agrária é o Estado, né, retirar a terra que está de posse, né, um volume de terra de posse de um proprietário que não está usando essa propriedade de forma produtiva e redistribuindo para outros produtores, né, agrícolas. Então, isso é um outro exemplo de um desrespeito a direito de propriedade que nesses casos, né, foram favoráveis, favorecer o desenvolvimento econômico de certos países, a reforma agrária, né? E hoje em dia a gente pode pensar, assim, um caso mais recente, imagina na indústria farmacêutica se todos os direitos de propriedade fossem totalmente respeitados. O que aconteceria?
né? Você não teria a forma de ter o uso de certas moléculas, né, farmacêuticas, certos desenvolvimentos aí da medicina não poderiam ser é, repassados para países menos desenvolvidos sem pagamento de royalty, né? E isso impossibilitaria. Você vê agora no caso da pandemia, houve um esforço aí para flexibilizar um tanto aí os direitos de propriedade das vacinas para que fosse possível que essas empresas de laboratório aí que são produtoras dessas tecnologias repassassem esse conhecimento para laboratórios de terceiro mundo, por exemplo, aí na África do Sul, né? E de certa forma aí facilitou que isso ocorresse, né? Houve uma oposição grande desses laboratórios, mas a possibilidade de isso ser quebrado de forma mais impositiva fez com que esses laboratórios, essas empresas, né, elas aceitassem transferir esse conhecimento, essas habilidades que elas desenvolveram de forma mais flexível, né? Então, assim, você ter direito de propriedade sobre conteúdo tecnológico muito restritivo, você restringe o uso dessas tecnologias para um número maior de atores. Por outro lado, se não tiver também direito de propriedade sobre avanço tecnológico, isso desincentiva as pesquisas. Então, é esse U aí que o Henrique falou. Não pode ser nem de mais e nem de menos. Aqui no Brasil, os proprietários rurais, aqui no Mato Grosso, eles reclamam muito dos royalties que eles têm que pagar, né, em função do uso aí de sementes transgênicas, né? Ou o uso de certos defensivos que têm direito de propriedade durante muito tempo e demora muito para isso aí poder ser produzido por outras empresas com custo mais baixo. Então, a discussão até que ponto isso aí é benéfico ou está simplesmente atendendo, né, exageradamente o interesse de quem desenvolveu a tecnologia. Então, isso aí tudo são exemplos de uma visão mais multifacetada. Então, ele coloca aí o caso do Japão, mas, por exemplo, o caso da China. A China tem um modelo institucional totalmente fora do padrão ocidental, né? A Índia agora também está crescendo bastante, e esses países adotam, né, um outro papel do Estado. Então, a China tem várias empresas estatais, enquanto o Brasil está pensando em privatizar a Petrobras, a China pensa em investir em certas estatais estratégicas. Então, pela visão da NEI, da nova economia institucional, vai na direção de fortalecer a iniciativa privada, né? Já o modelo chinês é completamente diferente e não dá para se dizer, a princípio, que ele é mal sucedido, né? Ele tem deficiências, mas também tem suas, o seu mérito aí de um crescimento elevado e retirada da pobreza aí de uma quantidade enorme de pessoas, né? Então isso é mais complexo. Então talvez o caminho seja qual? O estudo de caso. Cada caso tem que ser analisada o arcabouço institucional e identificar especificamente naquela situação o que é mais indicado, né? Então, um país que nem o Brasil, que já tem uma experiência desde do desenvolvimentismo, lá do Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o período do regime militar, a nova república, a gente já tem uma experiência passada, né? E o nosso modelo, o que é mais ou menos o nosso modelo? É um modelo híbrido. Você tem um Estado
que tem certas empresas importantes, né, tipo Petrobras, Eletrobras. Você tem o setor privado, né, que tem um regime de garantias de direito de propriedade, e nós temos, dada a nossa característica, uma inserção ainda dependente muito de multinacionais. É esse tripé que foi pensado lá no Juscelino Kubitschek. As multinacionais, as empresas privadas nacionais e o Estado. E junto isso o setor financeiro, que cresceu muito e se tornou muito importante aí né, nos anos 90 para cá. Então, se a gente já tem um modelo testado, talvez fosse mais, já seria mais, já, ou seja, já tem uma experiência com esse modelo, seria melhorar esse modelo e não tentar recriar algo, né, sob bases novas que não tem um histórico, né, de aplicação no Brasil. A gente já tem uma certa experiência nesse sentido. Bom, vamos encerrar aqui. Algum comentário aí, Henrique? Não, professor. Ok. Não, é porque a gente falou em relação. Eu só tinha deixado de acrescentar essa questão, né, da avaliação em um que eles colocam lá dentro do artigo, mas o senhor conseguiu passar bastante. Ok.